Na sua opinião, o que a gente perde por não falar inglês ou não tentar aprimorar o básico que a gente sabe? Cara, o inglês, eu sempre digo que ele, na verdade, ele multiplica as tuas possibilidades. Perfeito. Tá? Então, por exemplo, assim, eu estava até mesmo antes falando com um amigo meu aqui, e ele já é muito famoso aqui no Brasil. Ele é um escritor famoso e tal, Marcos Bulhões, vou até mencionar ele aqui. Salve, Marcos. E agora ele quer começar a fazer inglês porque ele quer expandir. Boa. Quando ele... Então, agora a gente vai começar o projeto com ele. Quando ele estiver falando e escrevendo, ele não vai dobrar o projeto dele. Ele vai colocar em nível mundial o projeto dele. Porque quando você coloca em inglês, você não coloca para os Estados Unidos. Perfeito. Você coloca para todos os países. É a língua universal. É a língua que o mundo escolheu como língua base. Entendeu? Então, se você... Hoje, só 30% do conteúdo mundial está em português. Então, Eu vi você falando isso. sim. Se eu não falasse inglês, eu não estava aqui hoje, mas não porque eu, digamos assim, virei um professor. Mas é porque o conteúdo que me salvou de um tempo onde que eu estava falido financeiramente estava em inglês. Estava em inglês. Não tinha em português ainda. E no YouTube, naquela época, não tinha tradução simultânea. Você aprende inglês ou você não tinha acesso. Era só inglês sem legenda. Tony Robbins. Desde aquela... Então, eu comecei a ver esses vídeos. 1 ano, 2 depois, começou a aparecer a galera que fazia igual o Tony Robbins, né? E eu, caramba, né? E então, por eu entender o inglês naquela época, eu tive acesso a algo que as pessoas aqui no Brasil ainda não tinham. Então, me ajudou a estar na frente de todas as pessoas. Com certeza. Então, hoje, se você multiplicar a tua capacidade de resolução de problemas, seria útil para você? 1000%. Muito. Entendeu? Isso. Outra coisa que eu sempre digo é, por exemplo, eu uso o exemplo da água, né? Water. Então, água, water, né? Britânico, water. Pô, nossa, Né? totalmente diferente. Isso, em espanhol, água, né? E por aí vai. Vassa, em alemão, né? E por aí vai. Certo. Então, cada uma dessas variações para a mesma coisa, né? No final, eu simplesmente coloquei um nome para a mesma coisa. Certo. Quando você coloca várias opções para o teu cérebro aceitar aquilo como verdade, ele fica menos teimoso. O que significa? Quando você só tem uma realidade expressa para o teu cérebro, ele diz, não, as coisas só funcionam desse jeito. Quando você força e quando você coloca para ele que não, é tanto água, water, vassa, água, ele meio que desiste de dizer que não falar é. que tá. Entendeu? Caramba, que da hora. Então, quando você fala um idioma, você fica mais tolerante a novidades. Entendeu? Perfeito. Então, você aceita novas coisas com mais facilidade também. Aceitando novas coisas com uma mente aberta não significa que você vai acatar aquilo, mas que você está aberto a receber essa informação. Né? E você ser uma pessoa aberta a receber informação nova, com certeza, também ajuda bastante na hora de resolver muita coisa na nossa vida. Demais, demais. Tem até uma pergunta sobre isso que eu vou deixar para fazer mais no final. É uma baita oportunidade que você se permite. Expansão de conhecimento e oportunidades abrangentes fora.